Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro A Vida do Livreiro A.J. Fikry, da autora Gabrielle Zevin. Vou avisando para você que nessa resenha pode ser que contenha spoilers. Pode ser não, contém spoilers, porque é uma história que não tem muitas surpresas, mas para poder falar mais aqui, para tentar fazer a resenha, deixar você interessado no livro, acaba que eu acabo contando várias coisas que acontecem no desenrolar. Então se você não gosta de spoiler, fica aí a dica já de uma vez do que vem pela frente. Mas se você não se importa e quer saber mais sobre esse livro, fique à vontade e vem comigo. Este livro foi lançado em 2014 pela editora Paralela e é um livro muito especial para mim. Ele já está na minha estante, tem um tempão, eu sou apaixonado nesse livro aqui. É um livro que eu peguei uma recomendação através de blog e aí eu vi que a pessoa que recomendou lá na página, que eu não me lembro qual blog que era, recomendou muito, disse que tinha sido uma leitura muito especial, uma leitura delicada, divertida, leve. E aí eu fiquei extremamente ansiosa, curiosa a respeito, adquiri um exemplar e não me decepcionei. Eu achei o livro tão bom quanto eu esperava. Foi uma aquisição maravilhosa, uma leitura deliciosa. E aí hoje é dia de passar essa recomendação para vocês, caso vocês não conheçam, até porque eu acho que esse livro não é tão conhecido assim. Assim como o título do livro sugere, nós vamos acompanhar a história de vida do A.J. Fikry, que é um livreiro. Ele tem uma livraria chamada Island Books, ele mora numa ilha, Essa ilha se chama Ellis Island, se eu não me engano, essas pronúncias, vamos lá. E aí nessa ilha onde ele vive, na livraria dele lá, ele é um homem que toca a vida dele sozinho. E a gente descobre que ele, na verdade, é muito mais que isso. A história dele é bem mais intensa. Ele é bem ranzinza, ele é bem assim, mal-humorado mesmo, ele não quer saber de nada, ele tá desmotivado, ele anda bebendo muito, a vida dele tá assim, sabe, passando e ele tá só vivendo lá assim um dia após o outro, como se pode acabar amanhã, porque eu não tô nem um pouco interessado em mais nada. E aí ele tem a livraria dele embaixo, a casa dele em cima, e toda essa desmotivação tem uma razão. A razão é que a esposa dele morreu num acidente de carro, e aí ele não superou isso muito bem, ele ficou com isso muito impregnado na vida dele, ele não conseguiu seguir adiante. E aí a gente pega o livro nesse ponto de partida, onde ele já está estagnado, a vida dele já está estagnada e essa tragédia já aconteceu. A vida dele já está assim bem para baixo mesmo, já está bem detonada, bem paradinha. E aí acaba que mais uma coisinha acontece, a vida financeira está bem para baixo, a livraria não está vendendo muito bem. E aí ele tem um livro muito raro, que é do Edgar Allan Poe, e aí é um livro de poemas muito, muito, muito raro, por isso ele é bem valioso. Ele guarda esse livro como tipo assim, o meu seguro está aqui, minha aposentadoria, o resto da minha vida está aqui financeiramente. Ele guarda aquilo ali como uma grande segurança para ele. Porém ele bebe demais, dorme com a casa aberta, se eu não me engano, o livro fica fora do local onde ele fica em segurança e alguém entra e rouba o livro. Então acaba que aí até o futuro dele escapa das mãos dele. Tá bem complicada a vida do A.J., não tá fácil para esse homem. Porém, a vida do A.J. Fikry está para mudar. Ele dá uma saída da livraria e quando ele volta tem um pacote muito especial esperando por ele. É nada mais nada menos que um bebê. Alguém abandona um bebê dentro da livraria dele e aí ele pega aquele bebê, corre na delegacia da ilha e fala: abandonaram esse bebê lá e não é pra mim isso aqui não. E aí o policial que tá lá de plantão fala: não tem como, porque assistente social, essas coisas só funcionam no dia de semana. E era numa sexta-feira, fim do dia. Falou: já fechou esse departamento, você vai ter que ficar com essa criança até segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente vê. Porque essa assistente social, ela vem na verdade de outra cidade. A cidadezinha que ele mora, que é Ellis Island, que é uma ilha, afastada, essa cidadezinha fica ali meio que à deriva. Então as coisas só funcionam mesmo de segunda a sexta. Aí ele é obrigado a passar o fim de semana com essa criança e entra num dilema se ele vai ficar com essa criança ou não. Acaba que o A.J. Fikry fica com essa criança. Se isso é considerado um spoiler, me desculpe, mas é porque esse livro é tão pequenininho, tem tantas coisas para poder falar dele, que fica difícil falar sem nenhum spoiler. Então, com isso, A.J. Fikry, a vida dele muda de pernas pro ar, porque ele sai de toda aquela depressão e começa a enxergar a vida novamente através desse bebê, que é a Maya. Ele acaba adotando ela acaba ficando com ele mesmo, e ela muda a vida dele, porque ele já estava extremamente desmotivado, ele já estava achando que a vida não valia mais a pena, ele já não cuidava mais da saúde dele, e ele estava ficando doente, e a Maya veio e deu um novo gás, um novo sopro de vida para ele.
E aí o AJ pega ela, começa a criar ela e começa uma relação extremamente gostosa, porque assim, olha o detalhe delicioso que essa autora colocou nesse livro. Pensando em deixar uma certa herança de conhecimento para a filha, o A.J. Fikry, os inícios do capítulo começam com os bilhetinhos que ele vai anotando para a filha dele. Como, por exemplo, todo capítulo tem um bilhetinho assim. E o bilhetinho nada mais é do que uma recomendação de um livro. E ele põe ali, por exemplo, esse aqui, o livro se chama Como é o Mundo, lançado em 1985, do autor Richard Bausch. Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Aí ele faz um leve resumo dizendo, olha filha, você deve ler esse livro, porque esse livro cativa isso, isso e isso, esse livro fala sobre tal coisa. Ele faz uma recomendação, tipo uma mini resenha, ele faz uma recomendação para ela e às vezes ele põe sugestões tipo assim, esse livro é muito bom, você pode pegar tal referência e achar que isso daqui é prejudicial para o livro, mas não é, releva, pensa pelo outro lado, pela outra perspectiva dessa leitura aqui, do que o autor quis dizer. Então ao longo do livro, todo início de capítulo é um trecho de um bilhete que ele sempre vai anotando para ela com as recomendações literárias. Então conforme ele vai criando a Maya e a Maya vai crescendo, ele vai fazendo um histórico enorme de recomendações literárias para ela, que é muito fofo. É como se fosse um legado literário que ele vai deixando para a filha dele. Uma das citações bem gostosas do livro é quando eles estão, o AJ está num papo ali junto com a Amélie, que é a representante de vendas, né, nova da Pterodáctil, e aí eles estão conversando, eles saem para jantar, e aí eles estão conversando lá sobre literatura, e aí no meio desse papo eles começam a falar sobre restaurantes temáticos. Se você fosse num restaurante baseado num livro, qual você gostaria de ir? E aí o AJ fala que ele tem muita curiosidade tinha muita curiosidade, na verdade, pelo manjar turco que o Edmundo aceita da feiticeira em Nárnia, e aí ele trai os irmãos por conta daquele manjar. Aí ele disse que ele experimentou um dia o manjar e ele achou extremamente assim, péssimo, ficou decepcionado com aquilo. E aí a Amélie fala pra ele, mas às vezes o manjar da feiticeira era muito especial. Aí ele fala, não, às vezes o ponto do C.S. Lewis era justamente mostrar que o Edmundo não precisava de muita coisa, de muito incentivo para atrair os irmãos. Então, assim, ele traz uns pontos de vista, umas perspectivas assim, bem bacanas. Eles levantam uns assuntos literários bem legais, umas referências bem legais. E dentro desse tema, aproveito e deixo a questão para você, né? Se você pudesse escolher um restaurante baseado em algum livro, qual você iria? Eu, por exemplo, eu fico curiosa toda vez que eu ouço a Luna falar do pudim, que ela tanto ama pudim, né? Eu amo pudim também, mas eu fico querendo saber, porque lá no mundo mágico da J.K. Rowling, eles comem tantas coisas diferentes, né? Que eu não sei como seria feito esse pudim da Luna. Provavelmente não seria feito com o nosso leite condensado do jeitinho que a gente faz, né? A vida do livreiro A.J. Fikry é uma ficção deliciosa de ler. Tem aqui uma pitada de romance, tem uma pitada de humor, tem uma pitada de drama, você tem um pouquinho de tudo. Você descobre que o protagonista é uma pessoa extremamente fácil de se relacionar, assim, de se identificar em algumas coisas, em algumas questões, porque é bem palpável. Ele é uma pessoa que sofreu bastante, por isso que ele ficou tão fechado, tão azedo, e aí você entende, compreende isso muito bem. Logo depois disso, a Maya entra na vida dele, então assim, a vida dele muda de pernas pro ar e para melhor. Então assim, a gente vê um lado dele ficando extremamente mais carinhoso, mais atencioso, feliz com a vida, e ele vai se abrindo mais para novas possibilidades, para novos rumos para a vida dele. Então nada mais é do que uma deliciosa história de superação, e acho que o que a autora quis mostrar aqui provavelmente é realmente o quanto assim, a vida não acabou. Enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está vivo, há sempre novas possibilidades. E o amor a gente tem sempre outras possibilidades de amor também. Ele encontra o amor na filha dele, que é uma filha que veio assim como um presente mesmo, que ele nem esperava uma coisa desse tipo. Então é um livro muito, muito, muito delicado, e assim, não tem como descrever muito os motivos pelos quais especificamente ele cativa. Ele simplesmente cativa. Pelo menos eu me senti extremamente cativado com esse livro, e eu peguei ele de uma recomendação de outra pessoa que também se sentiu extremamente cativada, e ouvi umas outras recomendações, e o papo é sempre o mesmo, as opiniões são sempre as mesmas. A única coisa negativa que eu encontrei nesse livro, e que outras pessoas, pelo que eu vi, também encontraram, são muito erros de gramática. Aí já é uma questão muito da tradução, da revisão, e aí a editora pecou bastante nisso, porque isso vai incomodando a gente um pouquinho. Esse é o primeiro livro da Gabrielle Zevin que eu leio, eu não conhecia o trabalho dela, e assim, já é o 8º romance dela, ela começou a escrever com 14 anos. Então assim, eu nem conhecia, por acaso na internet peguei essa indicação, achei essa maravilha, e agora eu vou procurar outras coisas da autora, porque ela ganhou mais uma fã.
Essa foi a minha resenha para o livro A Vida do Livreiro A.J. Fikry, da autora Gabrielle Zevin. Se você gostou dessa resenha, desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Minhas redes sociais estão aí embaixo também, se você quiser me adicionar no Facebook, no Scoob, me seguir no Twitter, no Instagram, tem essas coisas todas. Então fique à vontade, muito obrigada, um beijo e até a próxima.